O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Agora sim. Ei, Abner, tá todo mundo nervoso aqui, cara. Não é assim, não. Lembrando que esse programa passa toda terça-feira, às 19h30, Podpet. Já agenda aí, marca, já segue, se inscreve, faz qualquer negócio que a gente vai estar sempre falando da causa animal. Então, muitos assuntos aqui realmente vai ser muito pertinente para a vida de todo mundo, né, gente? E isso é importante. Só que a gente procura e vai sempre procurar neste programa valorizar o animal. E também valorizar as pessoas que fazem com amor, porque tá cheio de gente pilantra também nesse mundo, viu? Mas isso é importante. Bom, por enquanto eu sou o Alex Pet, esse é o programa Podpet, aqui na Nova TV Alto Tietê. Tem a galera aqui que produz o Abner, que larga esse negócio todo para funcionar aqui. A Sol, nossa produtora, nossa parceira administrativa, faz qualquer negócio. Um grande abraço para... Eles estão aqui, né? Eu já vou mostrar eles para vocês também. Gilberto Silva, nosso coordenador. E o Carlos Santiago, grande parceiro, grande irmão, um grande idealizador de tudo isso aqui. É isso aí, meu forte abraço para todos. E vamos começar aqui esse negócio. Lembrando que hoje a gente vai falar muito, especificamente, da doença do carrapato. Mas tem muita sabedoria nessa mesa para me falar só disso, só. Vamos encher o saco delas aqui, a gente vai vendo qual que é que dá, né? Deixa eu apresentar, abre aí, Abner, para todo mundo ver. Agora sim, olha aí. Deixa eu ver. Karina Délia Albuquerque? Delia Albuquerque. Boa noite, né? Boa Agora, noite. A gente tá, lembrando que a gente não está gravando ao vivo, infelizmente, mas a gente está gravando à tarde, mas seria boa noite. Seja bem-vinda. Obrigada. Tá nervosa? Prazer é meu. Tá nervosa? Tô nervosa. E a Tabata Lopes da Silva, é isso? Isso, é mais fácil, né? Seja bem-vinda, viu? Obrigada. É isso aí. Vamos falar um pouquinho da causa animal, vamos falar um pouquinho do que vocês representam, porque vocês, pelo que eu sei, têm uma representatividade na cidade de Guarulhos muito top, né, Sol? A Sol, Alex, você precisa convidar elas, cara. Você não sabe, meu. Mas elas já ajudaram muito o meu cachorrinho e não sei o quê. Então, falei, vamos convidar sim, porque pessoas de bom coração e de boa intenção, a gente tem que estar aqui sentado na mesa com a gente, beleza? Vamos começar por quem? Parou ímpar? Parou. Vamos pelos mais novos. Então, Tô brincando. Vamos começar pela Tabata? Pode ser? Bora lá, vamos. Quem é a Tabata? A Tabata é uma veterinária formada em 2006, faz um tempinho aí. E a gente tem a clínica desde lá. Então, a gente tem uma clínica hoje com todas as especialidades, enfim, pertinho aqui também. Verdade, aqui do lado, no centro de Guarulhos, né? Porque atrás da KEI, né? Do lado do estacionamento do Taqueia. Então, quem quiser ir buscar qualquer coisa desse tipo, já sabe onde vai, né? E eu vou ver se eu vou ficar esquecendo o nome, porque eu sou terrível com o nome. E a Karina? Karina, quem é a Karina? Bom, a Karina, eu também sou médica veterinária. Já estou nesse percurso aí da medicina veterinária faz 23 anos já. Tempão. E já faz bastante, né? Já me chamou até de mais velha, né? Pois é, você operou viu, um né? cachorro meu há um tempo. Olha aí, vamos contar essas histórias aí, é importante. Verdade, né? A gente morava no mesmo bairro? E, na verdade, eu atendia lá no bairro, no Jardim Vila Galvão. E aí, nossa, parece que foi ontem, né, Tabata? E aí, depois a gente se reencontrou. Ela que lembrou, né, de mim mais. Mas porque... você operou ela em Mairiporã. No hospital de não, Mairiporã. então lá em outra... É verdade, não é no Jardim. Mas você morava lá também, Sim, né? moro lá até hoje, E aí, eu dividi minha vida, né, sempre na docência. E sempre fui para a área de atendimentos e também de patologia clínica, que está envolvido com a parte de exames laboratoriais. E eu fiquei apaixonada na área de hematologia, e aí hoje eu divido docência, coordenação de uma pós-graduação e mais os atendimentos e na especialização mesmo de hematologia mesmo, né? Não para, né? Não para. Não para. Não para. E aí a gente, né, se encontra, né, vai para as clínicas, atende
vários casos, e né, que você até brincou da Sol, que a gente se conheceu assim, foi por conta de um cachorrinho da Sol que tinha a doença do carrapato e acabou trazendo, né, esse momento aqui de hoje para nós. Caramba, é muito bom. A gente que estava falando disso, sobre a doença do carrapato, a gente vai falar muito disso, porque é um problema que muita gente passa. Ou às vezes não passam por um problema por não entender tanto disso, né? E às vezes passa e nem sabe, né? Porque tem muito animalzinho Sim. que passa e passa despercebido. Por exemplo, você fez faculdade em 2006, né? Mais É. ou menos, encerrou em 2006. Encerrei em 2006. 2006, já tem um tempo, 23 anos. Mudou muito de lá para cá, hoje, esse mundo animal, as pessoas, entendimento, tudo. Muito. Eu falo sempre nas minhas aulas para os meus alunos, tanto da Para quem não pós, sabe, você dá quanto- aula na, eu dou na aula UNG? na Universidade de Guarulhos, na UNG, e eu coordeno uma pós-graduação na Anclivepa, São Paulo. Um abraço pro meu irmão, Roberto. Não vou nem falar sobre o nome dele, que fica muito fácil. Que fizeram o Hospital Veterinário Público na Anclivepa e tudo mais, lá no centro de São Paulo, lá na Salim Faramaluf. Isso. Eu estava dando aula lá esses É dias. os Trípolis, na verdade, vamos falar. E aí, o que a gente via, né? Uma coisa assim, é um divisor muito grande do começo de tudo. Eu me formei em 2000. Então, a gente já tinha um cuidado com o pet, Certo. mas não como hoje, de manter a qualidade de vida. Até numa dessas aulas que eu estava dando no final de semana, eu falei, a gente vê pelo tempo de vida que esses animais eles estão tendo, né? Então, a gente está atendendo, né, Tabata, animais de 15, 16, 17 anos. Eu tenho um de 16. Né? E antigamente não era isso que a gente via, né? E com Era qualidade de vida, né? 16, 17, com mudando qualidade de tudo, vida. né? É porque, por exemplo, para a realidade da causa animal, a 2006, vamos colocar um tempo mais próximo, era a época da carrocinha ainda. Essa galera que, por exemplo, faz aula com você hoje, que provavelmente são mais jovens, não viram. sabe. Não viram isso, né? Por exemplo, eu falo isso para todo mundo, para você que não sabe, o Guarulhos ele tem uma zoonose, pessoal que tá assistindo, que é construído na época da carrocinha em 2003 e é usado até hoje lá, da mesma forma, agora que está sendo um pouquinho melhorado. Ou seja, passou aí mais de 20 anos e não foi feito nada na parte pública, tá, gente? Estou falando isso. Mas é importante a gente procurar as pessoas entenderem isso, o quanto evoluiu esse mundo animal, essa causa animal, esse bem-estar deles todos, né? Por exemplo, os exames, não sei como que eram há 20 anos atrás e como são hoje, né? Os atendimentos, as formas, a quantidade de veterinário, de clínica e tudo mais. E tudo tem evoluído muito nisso, né? E aí a gente pega esse ponto de um carrapato. E não é só isso. Você sabe que não é só no ponto de vista assim da quantidade de veterinário, do cuidado, é o tutor ficando mais esclarecido de tudo e aí trazendo um filho, né, para eles, né, gato, cachorro, né, Tabata, são filhos hoje e que eles têm um cuidado. Como que antigamente se fazia, né? Era alimentação, era resto de comida. E não né? era Os nem a nossos- ração, né, direito. Nossos avós, não, na verdade, né, esse pool de ração, essas coisas todas, na minha época tava, né, assim... Vendia aqueles sacos de 5 quilos de arroz para cachorro, lembra? O Lembro. arroz escuro e tal. Aquelas E misturava lembro. aquilo com pescoço de galinha e dava aquilo para os cachorros. Era exatamente isso. Mas é isso, evoluiu tanto nessa questão de tutor, que está cada vez mais exigente, cada vez sabendo mais do que tem, do que existe, o que está disponível, e evoluiu na parte técnica também, eu acho, nessa questão de tecnologia, do que a gente tem disponível, de medicação que a gente tinha antes. Antes a gente fazia antibiótico, por exemplo, todos os dias injetável. Hoje a gente tem antibiótico que a gente faz e dura 14 dias no animal. Então, assim, facilitou muito a nossa vida em relação a tudo isso. Né? Caramba, é muito diferente, né? Como muda de um dia para o outro as coisas, assim. né? E quando você fala dos exames, a gente... O que a gente tinha, né, Tabata? Hemograma, Básico, e era né? tudo básico e tudo manual. Hoje a gente já tem, né, aparelhagens muito evoluídas
E aí, com técnicas, com estudo, que ajudam, que auxiliam o tempo todo a gente, né? No diagnóstico. Mais prático hoje, muito. né? Então, tem uma Em tempo facilidade, real, né? antigamente Em a tempo gente tinha real. que esperar 24, 48 horas para o exame ficar pronto. Hoje a gente já tem isso em minutos. É muito rápido. Muito as rápido. coisas. Eu há 10 anos atrás, 10 não, acho que um pouquinho mais, uns 12, 13 anos atrás, eu tinha um casal de São Bernardo. Eu amava isso, eu sempre gostei dos gigantes, né? E eu tive um problemão, assim, de não encontrar uma clínica, porque ela teve torção gástrica, a minha fêmea. 5 horas da manhã eu fui achar alguém para ajudar, era 11 horas da manhã no domingo, então eu já tinha perdido ela. É. E foi quando eu abri meus olhos, falei, cara, ainda tem muita gente que não consegue encontrar as pessoas, né? E ter essa praticidade das coisas, e é muito mais difícil. Então, foi muito por conta disso que eu comecei a olhar mais com carinho para a causa animal. Mas e de onde vem esse amor? Tipo, vou fazer veterinário, para quem quer fazer faculdade hoje, os alunos, fala, vou fazer porque eu amo o bicho, vou fazer porque eu gosto, vou fazer porque é legalzinho. Tem muito esse negócio de amor, né? Principalmente veterinários, cara. Pô, se eu chego no veterinário, o cara não trata o meu bicho bem, eu já não quero mais voltar. Importante, eu sempre gostei muito desse lado do amor da pessoa, porque o animal sente também esse lado, né? Muito. Começou assim, pelo amor, gente? Sempre, né? Sempre. Eu acho que a maioria dos veterinários é amor, né? Eu acho que eles falam, né? A gente ouve dos tutores, né? Tá assim, ó. Nossa, se eu fosse atendido como vocês atendem na veterinária, né? A gente tava feliz, ótimo. né? Eu passei Então... por isso essa semana, exatamente sobre isso. Eu tive uma tia que teve um problema pós-quimioterapia e precisou ir para uma emergência do hospital. E foi exatamente isso que a gente conversou. Faz exame, espera o resultado está aqui, aí espera para vir aplicar para isso, para aquilo. A gente é muito mais ali, né, centrado ali, e muito mais rápido as coisas acontecem. Mas acho que é exatamente isso. Se todo mundo tratasse, até as pessoas hoje, num hospital público, numa coisa assim, como os veterinários tratam os bichos, eu acho que as coisas seriam muito diferentes. Às vezes eu até levo meu filho num pediatra e eu troco o pediatra porque eu amo o jeito que o cara atende, sabe? Tem um doutor aí que eu amo ele. E é assim, cara, mas ao mesmo tempo vem esse todo o profissionalismo que é importante, né? Sim. E que os animais tanto precisam. E eu quero entrar nesse tema já dos carrapatos, pra gente começar a falar e depois, porque eu acho que tem muito assunto. A gente tem muita sabedoria na mesa para falar somente de um carrapato, né? Mas é um problemaço, né, cara? É bom que a gente fale isso. Eu tenho um pet e lá às vezes a gente acha um carrapatinho no cachorro. Fala, o que a gente faz? A gente tirou aqui, mas e aí, né? Como começa, né? Qual a importância, onde a gente começa a falar que do carrapato no animal já é bom ficar de olho? É isso? Ou não? Tipo, eu tenho que ver um sintoma, qualquer coisa do tipo. A gente pode começar assim, né? Pode. Não são todos os carrapatos que transmitem as doenças, né? Porque tem bactérias, tem protozoários, mas um carrapato pode ter várias doenças, não uma única doença. Mas a gente precisa, né, para evitar, porque eu já tive pacientes que o tutor fala assim, doutora, mas foi um carrapato que eu vi, e com todas as doenças possíveis transmitidas pelo carrapato. Então, a prevenção, e aí eu acho que a Tabata pode falar bastante disso em relação o que se pode usar, o que se pode prevenir, né? Então, a gente tem coleiras hoje, né? Tem medicações que a gente faz via comprimido, pipeta que faz na nuca. Deixa eu já fazer eu vou pegando essas brechas e a gente vai fazendo as perguntas. Existe algo mais importante ou menos importante? Tipo assim, eu sempre gostei muito do via oral, agir na corrente sanguínea, certo? Tem gente que coloca a coleira no cachorro, tem gente que pinga na nuca, tem gente que passa pinta o cachorro de talco, tem gente que faz todos os tipos. Eu sempre gostei muito desse de ingerir. Existe um mais efetivo, existe um menos efetivo disso tudo? Na verdade, o que acontece? Eu acho que o tempo vai passando e a gente vai tendo resistência de alguns fármacos, alguma coisa desse sentido. Então, cada vez a gente tem moléculas mais inovadoras, assim, mais modernas. E aí, isso acaba ficando mais efetivo. Porque a gente entra com uma molécula, por exemplo, que nunca foi usada.
Então, vai agir muito melhor, né? Ah, entendi. Então, depende muito de qual produto, do que é feito, quanto tempo, se já usou muito tempo, né, Cá? É. E tem animais que são super difíceis para administrar por via oral. Então, você tem as outras facilidades de purum, né? De coleira. Então, mas o importante é manter sempre em dia. E a gente tem, né, ectoparasitas antiparasitários, né? Que pegam não só para carrapato, porque tem as Exatamente. outras doenças também, Mosquito, verminoses, repelente. mosquitos, né? Que é uma coisa que, infelizmente, a gente está tendo um aumento muito grande de casos de leishmanioses aqui em São Paulo, que é uma doença transmitida por um mosquito e acaba sendo uma zoonose, né? E aí Essa precisa leishmaniose desse- é mais através da ferida que ela que A você ferida é pega, um não? dos sintomas, né? Mas É. ela é transmitida pelo mosquito infectado. Caramba, cara. né? Então, a coleira, esses medicamentos, né, mais completos, e aí não perder o tempo, marcar lá na folhinha mesmo, olha, eu preciso usar a cada 3 meses, né? Então, não vou esquecer. Então, marca, né? Fala, ó, já está vencendo, né? Ou mensal, qualquer um, né? Que seja, a gente tem aí, como a Tabata falou, uma gama, né? De medicamentos. Sim, eu acho também que Eficientes. vai depender do tipo de vida daquele tutor, daquele animal, por exemplo. Eu tenho clientes que vão para Minas direto, e a gente sabe que lá em Minas Mato, né, meu? é uma área muito É. incidente de leishmaniose. Então, o que é melhor fazer lá? Faz só um de carrapato ou faz uma coleira que é repelente? Então, vamos para a coleira que é repelente. Então, depende muito do Vai que se quer. viajar e É. tem um cuidado diferente também. Caramba, é difícil. Eu sempre falei, eu sempre conheci, porque a gente faz alguns resgates e sempre os cachorros estão recheados de carrapato. Sim. E eu sempre tratei aquela que parece um feijãozinho a fêmea e o outro é o machinho. Eu não sei, eu tô certo disso ou não? Normalmente, a maioria Pode falar que eu tô errado. Não, é porque elas estão engurgitadas, né? É. Ah, entendi. Porque eu sempre falei, olha, se for parece um feijãozinho, é uma fêmea. Não estoura ela, pelo amor de Deus, que vai nascer e sai um monte, né? Tem É gente... que tem tipos do carrapato. Tem o Rhipcephalus sanguíneos, que ele é chamado de carrapatinho pólvora, né? Que é aquele pequenininho. Esse é o que transmite a maioria das doenças. Mas tem o amblioma, que é esse grandão que você fala, né? Que é o engurditado. Que esse amblioma pode trazer outras doenças também. Geralmente a gente vê mais em grandes animais, mas não que os pequenos não peguem, né? Eu achava que o pequeno era o menos problemático. Não o é, né? pior, O então, carrapato estrela, né? É isso. Então, esses são os pequenininhos mesmo, é o que mais transmitem. E eles, é muito interessante, porque os carrapatos, eles têm, eu brinco, né? E na hora até do atendimento, como eu faço muitos atendimentos hematológicos, e a doença do carrapato, elas podem, como sinais clínicos e sintomas, anemia, plaquetas diminuídas. Então, o que acontece? A gente vê animal que não sai, né, de Guarulhos, por exemplo, ou não, só fica em apartamento, só vai dar volta, Uma voltinha né? para passear. E aí, o que acontece é que esses carrapatos, eles gostam de cimento, né? Eles gostam daquelas frestas, né? Nos rejunte, eles vão... Isso, então, eles ficam ali, né? Produzindo, eles se alimentaram, e aí as fêmeas ficam ali, e aí quando ela sente um ambiente mais quentinho, né? Que é no animal? Que aí, geralmente, às vezes, eles vão passear e passa, assim, perto dos muros. Então, aí Vai que é ali pegando. que pode pegar, né? E aí, então, é mais esse cuidado mesmo de estar sempre olhando e aí entendendo que por isso que São Paulo tem uma área tão, né, endêmica da doença do carrapato, né? Caramba. Quer acrescentar? Não, eu ia falar que é interessante a gente entender, que nem você falou isso da anemia, das plaquetas diminuídas, mas eu acho que a coisa tá tão mudando assim, né? A gente pega, por exemplo, um animal com uma função renal comprometida e que você vai investigar e o exame de sangue tá bonitinho, ele não tem uma anemia nem nada, mas aquela função renal é por uma doença do carrapato que ele carregou um tempo. Então, quer dizer,
a coisa está meio mascarada, então a gente precisa identificar o caso. A Capa pode falar melhor essa deposição de imunocomplexo no rim. Sim. Então a gente vê que tem um problema renal, mas ao mesmo tempo não é primário, não é aquele rim que está sofrendo, assim, tem alguma coisa por trás disso. E a Ehrlichia, no caso, eu acho que é muito traiçoeira nesse sentido, né? Porque a gente acaba, opa, mas espera aí, tem alguma coisa por trás aqui. Então, acho que além de tudo ainda tem isso, porque as coisas vão mudando, né? Ela é uma bactéria, a Ehrlichia, e o que a gente tem visto, não só do que a gente vê, mas o que a gente estuda na literatura, que ela tem ficado bem resistente, né? Eu brinco que 20 anos atrás a gente fazia fazia o diagnóstico da Ehrlichia. Então, o tratamento com antibiótico eram 21 dias. Hoje, já se mudou, são 28 dias. E dependendo da carga parasitária e de alguns animais, às vezes a gente tem que fazer um segundo ciclo, né? Então, eu acho que isso, e as manifestações também, elas são, ao mesmo tempo, muito simples, que a gente pensa em outras doenças, por exemplo, um vômito e uma diarreia, né? E aí pode, quando a gente faz o exame de sangue, aí ele vai indicar uma anemia, uma plaqueta diminuída, ou, como a Tabata falou, um problema no fígado, um problema no rim. E aí a gente vai buscando entender o que está acontecendo, e aí vem um exame positivo. Vai no check-up, né? Para ver de onde vem. A Sol foi um caso assim, né? Foi. Ele chegou na clínica só com a diarreia e uma febrica. E alguém mandando d'água de coco. Tipo... E aí a gente falou, opa, mas peraí, tem alguma coisa que não bate. E aí foi fazer e deu positivo. E o problema dessas doenças do carrapato, principalmente a Ehrlichia mesmo, né, que é essa bactéria, ela tem fases de agudização, de subclínica e de crônica. E o problema está na crônica, né, também. Todos têm, né, mas o crônico, como ela é uma bactéria e ela pode gerar um processo imunomediado, ela pode gerar um quadro dentro da medula óssea, onde produz o sangue, que para de trabalhar as células. Então, e foi o que aconteceu com o Beethoven, né, da Sol, que quando ele chegou, ele já tinha todas as linhagens celulares diminuídas. Então, o tutor ficando muito atento né, com o veterinário, que vai ter sempre um veterinário, entendendo do leucócito muito diminuído, né, da plaqueta muito diminuída, para a gente tentar reverter esse quadro, né? Porque às vezes a gente consegue, às vezes não consegue reverter mais. Essa é a parte triste, né? Que é o fim, né? Que está muito pesado. E às vezes a gente acaba pegando, nesse caso, até uma babésia junto, que é um outro tipo de doença do carrapato associado às duas juntas. Então, eu vou fazer perguntas muito grosseiras, porque normalmente as pessoas que assistem, é bom a gente entender dessa forma. Então, a doença do carrapato, ela não vai para um lugar só, não dá um único problema específico. Não, são vários que você vai ter que encontrar de onde está vindo aquela situação, é isso? Sim. Caramba, cara. Existe uma época para carrapato, uma época que não é mais calor, mais frio, o carrapato gosta? Sim, verão, né? Tá. Mais verão mesmo, calorzão. Normalmente no calor o bicho pega, né? É. Porque tem gente que fala assim, cara, Alex, eu moro num apartamento. Não tem nada, meu cachorro mal passeia. Eu falei, vai pelo vento, vai no seu tênis, vai em qualquer lugar. Me corrija se eu estiver errada. Carrapato gosta mais de lugar alto. Então, pode passar de uma sacada para outra e subindo. Então, o carrapato não tá só no mato, gente. Não tá no chão, porque as pessoas procuram no chão. E muitas vezes é parede, alto, teto, hélice de ventilador. Eu tive o caso de um cliente que estava em cima da hélice do ventilador de casa. Eles não gostam de umidade. Esse específico de o ripséphalos, que a gente pensa que está no jardim, né? E, na verdade, ele pode até estar, mas ele vai estar em lugares que abaixo de... Se a umidade tiver 80%, 60%, eles não gostam de ficar. Então, aonde eles ficam? No muro. Então, aquele negócio da planta, normalmente o carrapato tá na planta. É mentira isso. Não mentira, mas no alto da planta, né? Se for uma planta mais alta. Enfim. Porque tem gente, por estar um tempão nessa, tem muito cliente meu que fala assim, Alex, eu não sei onde tá. O
carrapato. Eu falei, pô, mas toda semana ela vem com carrapato, não é daqui. Porque aqui a gente Mas tira. você sabe, Alex, que eu já cheguei a pegar casos que a tutora não achava de onde estava. E aí, sabe o rodapé da casa, que é de madeira? Sei. E aí eles foram fazer uma reforma e viram que estava vindo um monte de carrapato. Falou, mas da onde que é? Aí eles foram tirando, ela entrou Tipo e aí um foi cupim. fazendo os ninhos embaixo do... Eu tive um caso bem interessante de uma tutora que adotou uma cachorrinha que veio com carrapato do canil. A gente tratou. E aí ela tinha mais duas. Essas outras duas começaram a ter o carrapato também. A gente falou, não é possível, porque a gente tratou a pequena. E aí ela falou, mas não tá vindo daí? Aí já vem a questão do banhosa, né? Não tá vindo, não é possível ser daqui. A gente tinha acabado de mudar de clínica, a casa era nova. Eu falei, não tem como ser daqui. Aí eu falei, posso fazer uma visita na sua casa? Aí ela falou, pode. E aí eu fui. E a gente foi investigar a casa da moça. E tão engraçado que a gente achou embaixo de um armário. Tinham vários sapatos que ela não usava mais, estavam todos assim Meu no cantinho. Deus. Eu peguei o sapato e bati assim, e aí vários pequenininhos saíram de dentro do sapato, assim, estavam dentro do sapato. E eu só me liguei porque a moça que trabalhava lá, ela falou, a fulana dorme aqui, ó, perto do sapato. E realmente estava a cama da cachorrinha do lado, assim. Já era E dali. estava Aí dentro eles do sentem, né, sapato. o quentinho, né? Assim. Mas era um ninho, e estavam dentro do sapato. É, porque você já quebra um monte de coisas que a gente começa a pensar. Falei, cara, não é mais só a planta, não é só o mato, tá em Não. todo lugar, cara. E o que eu trato em casa? Vocês pedem alguma coisa? Tipo, ó, Botox? Normalmente falam muito, né? Botox, O Caltrine, normalmente é não usado sei o mais quê. para o ambiente, né? É assim que a gente trata o ambiente, né? Normalmente- Só tem que tomar cuidado, né? Forte, né? É. Muito. Bem forte. Tem um tal Caltrine, né? Se não me engano. Tem alguns. Também é de ambiente. É, porque normalmente o tratamento disso, você cuida do animal, mas você também que tem que cuidar do ambiente, né? Que é importante a gente Sim. falar isso, Não, né? se Não não adianta, procurar no não vai ambiente, mudar. Não adianta. Não vai Não vai mudar, adiantar. vai gastar. Só tem que... Eu peço quando... Eu acho que a Tabata, a rotina dela, isso é mais comum, né, Tabata? Mas o que a gente pede é para sai de casa, tira, tem que limpar, tem que lavar, não pode ter uma gota, porque às vezes vai andar. Se o animal, de repente, lambe a patinha e teve um resquício, ele é um problemático, né, cara? envenenamento, né? Uma intoxicação, né? Então... Caramba, se eu tenho um animal hoje, ele vomita, então já é uma forma de eu achar que tem algo específico ou não? De uma diarreia ou não? necessariamente. Tem vários... Tem Precisa fatores, examinar, né? A gente precisa entender. A gente brinca um pouco de detetive às vezes, né? Aí a gente nossa. vai linkando uma coisa na outra. Peraí, mas tem vômito, comeu isso? Não, ficou sozinho, destruiu tal coisa, enfim. Mas não que seja necessariamente vômito, a gente vai por esse caminho. Não, tem várias outras coisas que podem dar o vômito, né? Robin, quando tiver tempo aí, você me fala, tá? Cara? E aí, Sol, tá bom? Tá gostando? A Sol é um amor, né, cara? A Sol é um amor demais. Vamos continuar. O que a gente pode começar a falar da doença do carrapato em si? Onde a gente pega mais, assim? O que é mais comum que eu encontro? Fala assim, poxa, a doença do carrapato. Então, vamos falar doença do carrapato, legal. E aí? O que seria a doença do carrapato? O que ela vai acontecendo com o animal, né, em si? Pra gente poder entender. Tem gente que o bicho deve estar com algum problema em casa e a galera achando que é natural, qualquer coisa. Na verdade, é uma doença do carrapato. A gente consegue diferenciar uma doença da outra? Falar, essa aqui é a doença do carrapato. Eu acho que a gente precisa entender que acho que em qualquer doença, desde que a gente tenha um monitoramento, que a gente tenha exames periódicos, eu acho que é muito mais fácil de controlar do que... Então, por isso que a gente sempre pede para fazer check-up a cada 6 meses, a cada ano, porque às vezes a gente pega algumas coisas. E a gente precisa entender que o nosso paciente não fala. Tá doendo aqui, tá doendo ali, tô enjoado, hoje comi, não caiu bem. Então, além de tudo isso, a gente precisa entender isso. Então, o exame diz muito pra gente, né? Então, a gente precisa fazer exatamente essa questão do check-up. Eu acho que isso é muito importante, independente da doença do carrapato ou não. E aí, linkar as coisas. Não, mas, ó, ele come e vomita 3, 4 vezes por semana, tem diarreias, não quer comer, tá mais quietinho, não quer brincar. No caso da Sol, é engraçado como o destino é, né? Porque foi o Beethoven que teve a doença do carrapato, ela foi lá e adotou mais um, e esse veio com doença do carrapato também, esse novo dela. Uau. E aí, foi porque foi na clínica, foi a primeira consulta, ele estava com uma temperatura um pouquinho mais elevada, enfim, não era uma coisa absurda, e uma diarreia que voltava, e a gente resolveu repetir,
Aí a gente falou, não é possível que vai cair no mesmo lugar 2 vezes, assim. E caiu. Era positivo. Então, eu acho que o segredo é manter sempre essa questão do check-up, do monitoramento. Levar sempre no veterinário, nem que seja para fazer esse check-up, eu acho que é o segredo. Já é meio caminho andado. A doença do carrapato é hereditária? Não. Nada. É só do Não. próprio animal mesmo. E tem alguns estudos. Uma amamentação da mãe, por exemplo, não dá. Não, só a leishmania já é confirmado, né, que é a do mosquito. Mas a do carrapato, a Ehrlichia, a Babesia, ainda tem alguns estudos, ainda não tem nada que... Agora, de uma fêmea, porque tem de uma fêmea de carrapato, né? Então, tem transestadial ou transovariana, né? Então, aí pode passar porque o carrapato, ele tem uma fase de larva, de ninfa e de adulto. E aí, entre essas fases, algumas doenças do carrapato podem ser transmitidas de uma fase de larva, de ninfa. E o carrapato, ele tem isso. Então, ele vai procurar um primeiro hospedeiro e aí ele está numa fase de larva. E aí ele suga esse sangue, aí ele começa a se desenvolver, então ganha pares de patas, aí ele desce, aí ele vai para um outro hospedeiro e aí lá ele vai se alimentar, aí ele se transforma em ninfa e aí da ninfa ele passa a ser adulto. E aí, no adulto que a gente encontra mais, né? Porque os de larva e ninfa é bem pequenininho, né? Que a Tabata viu nesse ninho, né? Que tava várias... Tem vários... Bem minúsculo. Parece um grão, parece uma sujeira. Se a gente não visse ele andando, assim, né? Se mexendo, era um pozinho que tinha. Branquinho. E aí, às vezes, não dá... pretinho, É pretinho, Mas, às vezes, não dá para ver, né? Não. Então, às vezes, não consegue ir. Se é um cachorro preto, bem peludinho, é difícil. Existe alguma familiarização de pulga e carrapato junto, não? Porque normalmente quando o cachorro tem pulga, tem carrapato, né? O carrapato tem pulga, né? Não, nada a ver, né? Não, acho que necessariamente, não. É de ambiente. Mas a pulga também pode transmitir doenças, né? Então, principalmente para o gato. Então, existe A gente estava falando do gato, né? Isso, então. Existe uma doença, que é a micoplasmose, que é uma bactéria também, que é transmitida pela pulga e pode dar anemia. No gato, às vezes tem uma anemia bem intensa, né? Então, e aí outras doenças também verminoses, né? Como o dipilídeo, né? Que também é transmitido. Só que esse é um verme já mais da gastrointestinal, né? Da parte intestinal. Mas também, por isso que é imprescindível o controle, como a Tabata falou, né? Do uso dos ectoparasitas, né? A prevenção é o mais importante, prevenção. né, cara? Para tudo, né? Acho que é verdade mesmo. E acho que a conscientização da galera. Por isso que a gente fala do PodPet, fala, mas Alex, por que você quer falar de animal somente? Não, é porque é importante que as pessoas entendam um pouco desse lado, cara. Porque senão a gente vai passar tipo assim, tem um carrapato, passa um remédio, passa aqui, acabou o problema. Não é. A gente precisa se antecipar a ele. Né? Como é que eu vou prevenir o carrapato no animal? Né? Primeiro, meu ambiente tem que estar limpo, cara. Se sua casa estiver bagunçada, talvez você não encontre carrapato. É verdade isso, né? Sim. E quem sofre... agora sim, normalmente se encontra nas casas hoje o carrapato, não é nem mais na rua somente, né? No ambiente e tudo mais. A gente com o carrapato tem algum problema? Nós e o carrapato? Doença do carrapato tem humano ou não? Nada a ver. Não essas, né, de Ehrlichia, não. Especificamente essas não, do animal, especificamente não. É que existem outras doenças através como do carrapato. Febre maculosa, a febre maculosa, que aí é doença de Lyme, que aí podem ser transmitidas, né? Mas são pessoas que às vezes vão fazer uma trilha, andar a né? cavalo. E aí podem, né? Mas não necessariamente porque pegou um carrapato, né? Vai pegar a doença, né? Mas é perigoso também. Porque, assim, tem gente que espreme. Achei um carrapato, vai, espreme, matei.
E, na verdade, quando você espreme, sai. Quantos filhotes tem uma fêmea de um carrapato? Muitas. Eu não sei dizer pra você. Falam que é milhares de carrapato, cara. Alex! Tem gente que fala, Alex, tá subindo na parede os carrapatos. Você vê? Cara, por quê? Que você pisou, deve ter alguma coisa acontecendo aí, cara. Ele gosta da parede, né? Cara, é incrível. Então, a gente fala, Alex, tava na parede do meu quarto, como é que eu vou dormir? Né? Então acontece. Todos os dias. E é isso. engraçado, né? Que eu vou levar, eu tenho a Tulipa, que é uma da minha cachorrinha, e eu levo ela para dar uma volta e ela gosta de ficar assim, enroscando nos muros. Ela sabe a mãe que ela tem, né? Aí eu falo, meu Deus do céu, mas você vai ficar, então deixa no muro, eu falo. Mas enfim, né? Na faculdade tem muita gente que pergunta sobre essa doença dos carrapatos. Existe muita curiosidade a respeito disso? Tem, né? É que tem várias Vai muita aula, né? São muitas aulas, Mas assim, é que é uma doença que a gente se surpreende, né, Tabata? Porque, às vezes, e assim, né, eu fiz muitos anos de preceptoria no hospital da universidade. E aí já aconteceu de aluno levar o animal para você ter uma ideia de como a gente tem que montar quebra-cabeça. Claro, tem que estudar, entender e conhecer os sinais clínicos. Esse cachorrinho, ele era de uma aluna e ele não morava aqui em São Paulo, morava em Santos. E era da mãe dela. E aí, o quadro clínico dele era vômito e diarreia. Aí os meus... Normalmente é isso, o primeiro quadro clínico? Não. Às vezes vem às com uma vezes anemia. tá só quietinho. Às vezes não quer brincar. Não quer comer. Não quer né? comer, tá meio seletivo. Pra comer até come, mas só o que quer, às vezes, meio seletivo. Então, se o cachorro... Gente, se o seu cachorro estiver em casa, estiver ruinzinho, estiver quietinho de canto, é bom se preocupar já com a questão disso, é né? bom levar no veterinário. Sim, às vezes é o não tem primeiro nada ponto, a ver com a primeiro doença do passo, carrapato, Às vezes né? é qualquer outra coisa. Que também às vezes, acontece do animal ficar dessa sim. forma, né? Sim. Continua, eu te cortei. E aí, ele tinha vômito de diarreia. Os alunos falavam. Aí coletaram os exames de sangue. E aí veio as plaquetas diminuídas. Só que, como a gente tem as plaquetas que participam também da inflamação, eu falei, meninos, será que não é só uma gastroenterite? Será que não é só o vômito de diarreia? Vamos aguardar. E ele, com anorexia, né, não querendo comer, prostrado, com um pouco de febre. No dia seguinte, piorou as plaquetas. Voltou Baixou mais. e o cachorro também caidinho. Eu falei, bom, faz o exame da doença do carrapato. E aí, positivaço, assim. Então, para você ver como não tem, né, eles Essa constatação da doença do carrapato vem no sangue? É do sangue? Tem exames Exame de sangue. específicos. A gente como, pede titulação de anticorpo, normalmente, de né? anticorpo e PCR, que nos permite a pesquisa do material genético da bactéria, do protozoário, específico de espécie, né? E aí tem várias espécies de Ehrlichia, tem várias espécies de Babesia. Então, aí tem que ser específico, SPP, por exemplo, que aí abrange todas elas, né? Entendi. E aí, se der positivo, a gente vai tratar, né? Porque tem uma galera que vai no veterinário e fala, Alex, tô falando isso por prática, né, do dia a dia. Alex, me pediram tanto exame. Eu falei, então faça. Porque às vezes eles pedem exames, não é, o veterinário ele não pede um exame para... Tem gente que pensa isso, fala, não, ele vai pedir um monte de exame para ganhar dinheiro. Na verdade, não é isso. Aí Muitas vezes o veterinário nem repassa, o que ele manda para o laboratório é o que ele cobra na clínica. Então, às vezes, nem ganha nada com o exame, mas é exatamente isso que eu disse, o paciente não fala, né? Então, a gente precisa ter alguma coisa para auxiliar ali a gente, também não dá para ficar adivinhando tudo, né? É isso aí, vai lá na clínica da Tabata, Isso. fala com a Karina, e quando pedirem os exames, entendam que é de verdade, que é necessário todos os exames solicitados, porque é bem do seu animal. É bem do seu filho, né, Abner? É ou não é? A Abner pegou um trânsito hoje, né, Abner? Os caras estão botando fogo na rua. Mas tá bom. Voltando, então. Pelo menos só queima os carrapatos, tá tudo certo. Voltando. Quem quiser, por exemplo, a Karina não, a Tabata, no centro de Guarulhos, qual o endereço? Diogo Farias, número 105. Do lado do estacionamento tá aqui. Telefone. Você pegou o telefone dela, Abner? Não chegou a pegar, né? Qual que é o telefone? Se alguém quiser te ligar e... 2087, telefone da clínica, 3601.
A Sol, ela só tá escrevendo pra mim. Aliás, vocês não estão olhando, mas ela fica me fazendo as perguntas. 2087... 3601. 3601. Karina, você atende também? Eu atendo em algumas clínicas. Em algumas clínicas. Você não tem uma específica? Não. Se alguém quiser que você que atenda, como é que te acham? Lá na clínica, agenda comigo. Boa. É isso, tem o Instagram também dela, né? Você tem, Abner, ou não? No segundo jogo. Ah, você vai jogar depois? Fechou. A gente vai pro comercial e depois o Abner pesquisa tudo direitinho. Você tinha falado, que a gente estava falando do gato no começo. A gente estava batendo um papo aqui antes. O que seria, a gente tinha falado o nome. Micoplasmose. O que seria micoplasmose? É uma bactéria também que é transmitida pela pulga e ela fica, na verdade, na hemácia, né, nos glóbulos vermelhos, em epicelular, que a gente chama, então na membrana assim, da hemácia. E aí ela também faz sintomas de anemia, ela também pode fazer uma anemia hemolítica, que a gente chama, que é quando o sistema imunológico, na tentativa de, isso eu estou falando bem simples, tá? De proteger o corpo, ele começa a não reconhecer os antígenos, né, de superfície das hemácias, e aí ele começa a atacar. Então, são animais, né, que ficam com febre, aí tem uma anemia muito importante, precisa fazer a transfusão de sangue. Então, geralmente, e aí começa a ficar apático, né, perde o apetite. Então, o tutor fala, nossa, né, ele subia no telhado e agora ele só fica deitado na minha cama. Então, e gato, né, é mais... Dono de gato já é mais diferente, né? Eles são mais... São diferentes, né? São bem diferentes. mais mais exigentes. Mais exigentes, Donos mais de gato cuidadosos. são mais exigentes? São. É verdade. Caramba. É mesmo. Porque às vezes eu pego... Tem gente que é verdade. Agora que eu tô olhando aqui, a maioria mesmo. Mas o gato também, para dar pulga, é rapidinho também, né? E o gato, eu falo Nossa. que é uma coisa à parte, assim, né? Existem particularidades que é só do gato. Então, são coisas... E o gato, eu acho que para demonstrar, não sei, cara, mas demora muito mais do que o cachorro, assim, né? Sim. E o carrapato e a pulga? O carrapato e o gato? Olha, Como explicar Muito isso? difícil. Então, eles são muito... Como explicar isso? Acho que eles Será que o gato não conseguem encosta tirar- na parede? Pois é, o gato fica se raspando na Não, parede, ele né? Não tem fica. nem jeito. Mas eu acho que eu acho que também é a limpeza Do diária, gato, né? O gato é mais... Só se ele não se limpar todos os dias, não que não tenha o risco de pegar, pega. Eu nunca né, vi, não. pega. De Mas é verdade. bem mais difícil Mas é mesmo. mais incomum da gente ver, né? Mas existem doenças que são transmitidas, a Ehrlichia felis, né? Tem Ehrlichia, tem Babésia. Então, Caramba. Pra mim o carrapato não pegava no gato, não. E pega. Que o gato é mais ligeiro que o cachorro, né? Não tem jeito. Abner, vamos para um comercial, Abner? Passou rápido, viu? Já foi metade já. Cara. Chama, Abner. Comercial. De que o trânsito é feito? Se você olhar mais de perto, vai ver que ele é feito de pessoas. E que, sem pensar antes, acabam matando e morrendo. Seja consciente e evite os acidentes. Maio Amarelo. Nós somos o trânsito. Chegou, chegou, chegou. Chegou conquistando o seu coração. Quando bater a fome, o app tá na mão. Sem essa de demora, clicou, pediu, tocou. Bora atender que o Habib já chegou. Oh, 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 oh. Chegou Habib. Oh, oh, oh. Habib chegou. A fome não espera, isso você já sabe. E no app tem tudo pra matar sua vontade. Que tal uma bibi esfirra de carne, queijo ou frango? Bora atender que uma toca tá chegando. Chegou, chegou, chegou. Oh, 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 oh. Chegou.
Habib's. Oh, 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 Habib chegou. Oh, 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 chegou Habib's. Oh, 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 Habib chegou. Me perdoe o meu desespero por sentir falta de você. Comi o controle da TV e baguncei seu quarto inteiro, mesmo sabendo que você iria ficar pra morrer. E quando eu fugi de casa, queria só me aventurar, sabia que ia me encontrar. E me desculpe se eu não me contenho, ao ver você chegar eu não paro de pular. E sobre o lixo todo revirado, é impossível te negar, comida boa é a de lá. E sobre eu não ser muito fã de gatos, é que eles amam tirar sarro por eu não pegar meu rabo. Vou ficar bem pertinho, mesmo que queira ficar só. Vou rolar, deitar, fazer de tudo pra você ficar melhor. Vê se não se esqueça de mim, porque tudo que eu tenho é você. Sempre que você vai pro trabalho, eu morro de medo de não mais te ver. A casa ganhou um bebezinho, entendo a preocupação, prometo só ficar no chão. Aquele era o meu cantinho, não vou ficar ali, mas não vê se não fica bravo não. Você quase não brinca mais comigo, entendo que anda ocupado, me desculpe ser tão chato, mas algo mais tá mexendo comigo. Parece que não tem espaço mais para o seu velho amigo. Você me deixando aqui, eu não vou saber voltar. A noite faz frio e eu me acostumei a ter um lar. Você é minha família e agora quer me deixar. Me desculpe por comer as almofadas do sofá. Eu gosto desse cachorrinho aí, viu, Abner? Voltando, gente. Lembrando que o Podpet passa toda terça-feira, às 19h30, tá? Sempre no YouTube, através desse link aqui embaixo. YouTube Nova Tietê, Nova Alto Tietê, tá? Segue a gente lá, é uma nova TV de verdade, pessoal, a gente que não conhece ainda. A Nova TV, ela vai pegar desde Guarulhos até Mogi das Cruzes. Então, todo esse Alto Tietê realmente vai ser através de site, de jornal. Então, os prefeitos das cidades têm um apoio aqui também. Então, tudo a gente vai caminhar para esse lado. E a causa animal é importante em todas essas cidades. É o que a gente tenta tratar aqui e mostrar. Voltando, eu sou muito contra algumas formas de criação de animais e tudo mais. Vocês pegam muito filhote com o problema do carrapato? Ah, muito. Existe Principalmente se é animal abandonado, se é animal que vem com protetor. Isso é muito importante falar, porque o protetor muitas vezes briga com a doença do carrapato sozinho, né? Ele não tem condição de levar no veterinário toda hora, fazer exame de sangue toda hora. Então, assim, às vezes a gente tenta ajudar no que a gente pode, mas a gente sabe que a quantidade de animais desses protetores, principalmente em Guarulhos, a gente vê muita coisa. Então, eu não sei se existe algum programa, alguma coisa nesse sentido. A gente falou a questão do check-up, mas falou da questão do check-up, mas a gente sabe que esses protetores, eles são eles por eles mesmos, né?
E é difícil, por exemplo. Eles estão lá com 100, 120 bichos num quintal e aí não tem como fazer esse controle Não da dá. doença do carrapato. Não dá. Então, normalmente, se pega filhote, se for da rua, se ele estiver muito ruim. Caso contrário, a gente vai encontrar esse cachorro mais lá na frente, a hora que realmente ele começa a ter sintoma, e aí o protetor leva. Se a gente Entendi. for fazer nessa questão de animal de rua, né? Pensar nesse Mas nesse filhote de quesito. animal comprado também tem esse caso? Tem. Porque tem muito... falando português muito claro, por exemplo, eu vou numa feira de filhotes na... Deixa eu ver uma conhecida que é totalmente errada. Lá na Jaco Pêssego, por exemplo. Vou lá. Aí lá tem um monte de filhote na calçada. Pra quem quiser conhecer lá um dia, vai lá. Um monte de filhote baratinho. Uau, legal. Eu compro esse filhote. Pago R$600 num Shih Tzu, por exemplo, lá. Mais ou menos essa é a média. E eu amo esse animal, eu começo a gostar muito dele. Só que a gente nunca sabe a forma que ele foi criado, onde ele estava, o que ele passou, né? E a gente vê que vem muito com as viroses que são muito Isso. mais emergentes. Então, por exemplo, vem com sinomose, vem com parvovirose, vem com leptospirose. Então, são muito mais emergentes na hora de tratar. E, às vezes, a doença do carrapato até tá participando ali do negócio. Mas Mas não a tá gente à diagnosticou o parte. que tá acontecendo ali. Sim. Que normalmente é muito mais grave, né? Entendi. É porque, às vezes, aí ou teve alguma coisinha lá e não apareceu, né? O carrapato ali, e depois é que vai aparecer alguma coisa Sim, muitas vezes, é. né? Então, provavelmente também tem esse lado também de muita gente que compra e não sabe de onde vem. Acontece muito disso, né? E o manejo ali, né, onde está sendo vendido o animal, ele ainda não fez 100% de todas as vacinas. E a gente sabe, né, mesmo fazendo as 3 doses de vacina, como é, né, feito pelo consenso, não é 100%, né? Isso em tudo que a gente faz, né? Uhum. E aí, é o que a Tabata falou. Ah, ai, que bonitinho. Vem uma pessoa, pega. Aí não lava a mão, pega no outro cachorro, né? E aí Vai indo, isso, né? Vai então, e aí transmitindo. tem vários outros animais ali. Então, a higiene, isso tudo, né, predispõe a verminose, a vírus, né? Essas doenças que a Tabata comentou, de parvo, sinomose, são doenças altamente contagiosas. Se eu tenho uma pergunta bem tranquila, mas às vezes é dúvida de muita gente. Se eu tenho 2 cachorros, um pegou a doença do carrapato, esse outro ele tem um risco por estar junto? Não, nada a ver. Nada a ver, absolutamente nada. É bom, porque tem muita gente que fala, Alex, tá com a doença do carrapato, o que eu vou fazer com o outro agora? Já deve estar com a doença também. Não. Não. Diferente Diferente dessas dessas outras que a gente citou. Diferente das outras. Porque a doença do carrapato, então, ela não passa de um cachorro pro outro. Ela é especificamente do cachorro que tá ali, né? No animal, O carrapato na que verdade. transmitiu, né? Então, O carrapato. a não ser que a gente tenha o mesmo carrapato picando É. os 2 cachorros, né? É. Mas é mais É difícil. difícil, né? Mas é O muito carrapato estranho. não vai ser tão assim rápido. Não. E o sangue? Você queria falar, a gente pode falar? Primeiramente, o meu sangue é o mesmo do bicho? Não, Não? não. Aí eu achei que era também. O gato, Ah, ele tem 3 tipos sanguíneos. Tem vários outros sendo estudados, tá? Então, a medicina veterinária, como na medicina humana, ela não para, né? Todo tempo tem pesquisadores, né? Que estão ali pesquisando tudo, né? Todas as áreas da veterinária e a medicina é assim, né? A gente ouve todos os dias. Então, a gente que está na área da docência, a gente acaba vivenciando mais esses artigos, esses projetos, né, de pesquisa. O gato, ele tem 3 tipos sanguíneos principais, tá? Vou falar assim, tem outros aí emergentes. O A, B e AB não é igual ao da gente, Não né? tem Só a nada a ver. nomenclatura. Senão, desculpa te cortar, senão ia ter muita gente querendo o sangue dos bichos É por aí, né? Pra verdade, fazer né? a transição, né? E aí, a gente tem algumas raças que tendem a ter mais o tipo A, mas quando a gente, nos estudos, a gente faz o levantamento, né, desses tipos sanguíneos, o tipo A é o que mais prevalece, depois o tipo B e com menos frequência o AB. Mas uma coisa muito importante é que se seu felino, por exemplo, ele tem
uma anemia e ele precisa de uma transfusão. Então, o felino, ele já tem haloanticorpos, que a gente chama, são anticorpos que não reconhecem o tipo sanguíneo diferente. Então, precisa fazer teste de compatibilidade, que a gente chama, né? É quando você faz a mistura, né, do sangue, que vai ser do doador com o receptor da bolsa, para poder descobrir, né, que tipo, se é compatível ou não. E tem tipagens sanguíneas também. Porque o gato, se ele for, é mais comum o A, mas se você tiver um gato de raça, por exemplo, né, Maine Coon, British, agora está tendo bastante outras raças, né, de gato. E aí, ele é um tipo B, por exemplo, e se a gente O gato de raça, ele normalmente tem outro tipo de sangue? Não, é o A, continua no A. Não, continua A, mas ele pode Muda ter pouco. uma tendência a ter, né, um tipo sanguíneo diferente. A maioria é A, tá? Para a gente saber isso, tem que fazer mesmo a tipagem sanguínea. Mas é importante, o médico veterinário, né, ele vai orientar esse tutor que ele precisa fazer o teste de compatibilidade para saber se aquele teste, aquele sangue vai ser compatível, né, com esse felino que vai receber, para evitar de dar reações na transfusão. Porque, às vezes, piora até o quadro do animal, né? Porque vai dar diferença. Dá diferença, e O aí organismo não vai o aceitar. organismo vai reagir e falar, olha, esse Não faz sangue não é parte disso meu, aqui. então eu vou combater. Então, assim, é um cuidado e um conhecimento que é importante os tutores terem, sem né? dúvida. E o cão, ele tem mais de 13 tipos sanguíneos, 8 principais, mas a gente consegue detectar um que ele é chamado de DEA, que é antígeno eritrocitário canino. Só que fazendo o teste de compatibilidade, que é justamente um exame laboratorial, onde eles conseguem, com o sangue do doador e o sangue do receptor, ele consegue descobrir se é compatível ou não, se tem anticorpos contra aquele sangue, na verdade, né? Mas que é importante, porque a gente não consegue descobrir todos os tipos sanguíneos. Imagina que tem, e eles acreditam que tem subgrupos, né? Bem mais complexo, né? A gente consegue fazer tipagem sanguínea do felino, então a gente consegue descobrir se o felino... Eu tenho uma gatinha que ela é tipo A, né? Ela foi fazer uma triagem para doação de sangue e a gente consegue, né, Já sabe. Identificar. identificar. Não sei se você quer Lá na falar. clínica eu faço a transfusão? Sim, na se verdade, precisar? não é essa questão do teste de compatibilidade não é um bicho de 7 cabeças, é Não. uma amostra que a gente manda para o laboratório, um exame rápido, né? A gente tem um resultado rápido, nem é tão caro assim. Então, eu acho que antes de uma transfusão, antigamente a gente não tinha isso, a gente fazia meio que, né? Hoje a gente já faz isso, e para ser direitinho, para não ter reação. Entendi. Quer acrescentar alguma coisa do sangue? Não, Tranquilo? de sangue, a Karina... Já deu aula, né? É legal os nomes, né, cara? Cada nome que eu falo, o que é isso? Meu Deus do céu. Eu tenho um funcionário que ele faz veterinária, faz faculdade na Cruzeiro. E ele fala, Alex, eu acho que esse animal tá com isso. Eu falo, eu não entendo o que você tá me falando nada, cara. Vamos voltar aqui. O que você acha que é? É isso. Cara, olha Agora que eu nome entendi, agora né? eu sei o que é. Verdade, E tem sempre os nomes específicos. Voltando, é muito natural, é muito comum essa questão de tratamento de transfusão de sangue em animais. Eu quase não ouço falar de verdade. Talvez porque eu não esteja presente numa clínica, mas é normal, sempre acontece. Sim. Sempre tem muito animal que precisa. Não é uma coisa da rotina, assim, que a gente veja, mas eu acredito como clínica, não vejo tanto na rotina, mas acho que um hospital veterinário tem muito mais do que a gente aqui, sim, né? Mas é legal também conscientizar as pessoas sobre a doação. Porque, meu cachorro precisou de sangue. Tá, então a gente vai para o banco de sangue. Muitas vezes nós, clínica, ligamos para um banco de sangue e eles não têm disponível o que a gente precisa. Porque falta a doação.
E quase ninguém fala disso, Ninguém né? fala disso. É verdade. É importante. E, por exemplo, se eu tenho um animal, eu quero falar, ó, ele tá fortão e tal, eu quero fazer uma doação de sangue dele aqui. Como é que Vou eu te faço? falar, ainda tem lugar que ganha o exame de sangue, ganha algumas coisas, se você for lá com seu animal para doar sangue, é bem legal. Então, acho que a gente podia ter essa conscientização do mesmo jeito que a gente tem na medicina humana, acho que na medicina veterinária em relação à doação. Porque, repito, muitas vezes a gente liga para o laboratório, e o laboratório fala, não tenho disponível, vou ver se entra agora à tarde, mas às vezes está esperando ali no desespero, precisa que entre. Então, a gente tem Caramba. baixa adesão disso, da questão de doação é bem baixo. Esse é um corte, viu? Né? Aí, viu? Esse é um corte. É bom porque as pessoas, a gente não tem entendimento, cara. Exatamente, Você que não vai, é tão divulgado, né? você que vai tirar sangue aí pra dar um gato na empresa, leva o cachorro junto. É. Tô brincando, mas é importante. Então, se eu quiser ir na sua clínica fazer essa doação de sangue, eu consigo ou não? Ou esse é um aí lugar tem que ser específico? num centro Existe de isso em Guarulhos? hemoterapia. Em Guarulhos, eu não sei, cara. Acho que tem na Clivete. Acho que na Clivete Na deve ter. Clivete. Tivete. Na Clivete deve ter ali na Suplicy. Mas tem mais, tem tem muitos. muitos. Se colocar banco Mas em de Guarulhos sangue, encontra, então, tranquilo. né? Encontra. E tem algumas especificações, né? Então, o felino ele tem idade, né? Então, é de 1 a 8 anos. Peso. Né? O peso tem que ser acima de 5 quilos. Tem que ser vacinado, né? Domiciliado. Né? Negativo para algumas doenças. Aí, provavelmente, né? Eu trabalhei muito tempo num banco de sangue, muito voltado para a minha parte, né? Para banco de felinos. Tá. E aí tem todo, assim, o banco, ele acaba fazendo um controle de todas as doenças que podem ser transmitidas pelo sangue. Então, o micoplasmose que a gente falou aqui é um dos exames que são realizados para felino. É importante dizer que esses exames não são cobrados do tutor. Isso normalmente o laboratório faz, isso não é cobrado a partir que você doa. FIV, FeLV, né, que são aquelas doenças retroviroses, né, tão contagiosas, né, para o felino. Hemograma, função renal. Então, e aí tem toda uma conversa com esses donos de gatis ou tutores, né, que levam tempo de vacina, prenhez, alimentação, porque o animal ele tem que não é uma coisa ruim para ele, pelo contrário, né? Então, e para o tutor também, né? E ele está fazendo um bem, salvando vidas, né? Quantas vezes eu já fiz transfusão de sangue que os tutores olham o nome, né? E perguntava, como que chamava esse cachorrinho que doou? Ele salvou a vida do meu cachorrinho, né? Caramba, então, é uma boa ação, né? É um bem, né? Lógico que é. E o cão também, ele precisa ter acima de 27 quilos, vacinado, vermifugado. Também Acima de 27 quilos, o cão? Acima de 27 quilos, Menos que é o isso, ideal. sem chance. Então, cachorro pequeno, não. Não pensar. Só os grandão. É. Então, labrador pra cima, manda ver. Manda ver. Que importante. É E eles são importante saber. bonzinhos, né? E a transfusão de sangue, ela acontece muito com cachorro que teve problema de doença do carrapato para ser feita? Tem que estar num quadro mais grave, né? A gente vê uma quantidade de hemácia de plaqueta, enfim, bem baixa. E aí a gente faz. Mas a gente usa em outras coisas. Sim. Né? É só para a gente complementar, porque quem tem a doença do carrapato pode chegar a essa situação de uma transfusão. Sim. Como a doença do carrapato, ela pode causar uma anemia intensa, ou pode causar uma plaqueta diminuída, né? E aí, às vezes, tem sangramento, tem uma anemia que o animal tem dificuldade respiratória, né? Tá sofrendo por falta de oxigênio mesmo, pela ausência de hemácia, né? De glóbulos vermelhos fazendo a troca de oxigênio. Então, às vezes, eles precisam receber essas bolsas. E a gente não tem só o sangue total, né? A veterinária, assim, tá caminhando, né? Tá vindo, né? A gente consegue ter hemocomponentes. Então, a gente consegue fazer transfusão de plaquetas, né? Com concentrado de plaquetas. A gente consegue fazer
Concentrado de hemácia. Sangue, plasma, se tiver algum processo, né, de alguma outra deficiência de coagulopatias que são, né, que são produzidas pelo fígado. Então, tem vários outros hemocomponentes, não é só. Então, assim, um animalzinho doando, às vezes consegue você ter plaquetas, plasma e sangue concentrado de hemácias. Então, você salva não só uma vida, né? Às vezes 3 vidas, né? Caramba, é importante. A gente vai fazer, depois a gente vai fazer um comercial dessa importância do sangue, né? Que é importante demais, cara. Que você não vê falar isso em lugar nenhum. Não vê, é bem difícil Não mesmo vê. essa divulgação. E é até legal pro dono do tutor, para essa coisa de ganhar o exame, de faz um check-up para ver se tá tudo É ok e lógico. tudo. É interessante. É aquele pré-cuidado que a gente precisa ter, né, Sim. cara? Porque eu acho que isso é importante. Por exemplo, quer ver uma coisa que quase ninguém sabe? Tem gente que dá V10, certo? Quando tá filhotinho, né? É necessário dar V10 anualmente? Aí é a Tabata. Ai, Por exemplo, verdade- eu vou lá na sua clínica, eu preciso dar uma vacina pro meu cachorro. Deixa eu ver, de raiva e V10. Eu preciso dar de novo? Isso, existe essa ideia? Porque muita gente fala assim, não, eu só dei uma vez, acabou, não preciso dar pro resto da vida. Tá não, tudo na certo. verdade o protocolo é anual. A gente pede para fazer anual. Inicialmente as doses repetidas quando filhote, né? Uhum. 3 ou 4 doses, Tá. depende do animal, enfim, da idade. E depois a gente faz esse protocolo anual. Por exemplo, a Cá trata alguns animais na clínica que tem, por exemplo, a doença do carrapato crônica e a gente sabe que já tem uma quantidade ali, os níveis de hemácia, enfim, diminuídos. Então, o que a gente conversa? Ele está precisando ser vacinado, precisa realmente fazer todo ano? Aí a gente faz uma titulação de cada doença principal, da V10 no caso. Ele ainda está respondendo contra a sinomose, ainda está respondendo contra a hepatite. Mas parvovirose não está respondendo do jeito que deveria. O score vacinal está baixo. E a sinomose parvovirose é muito grave, né, Sim. cara? O tempo todo você vê notícia disso. E aí o score vacinal está baixo. Então, o que a gente faz? Então vamos vacinar. Mas são casos específicos que não podem receber a vacina, que não tem um sistema imune sadio para isso. Mas, normalmente, o que a gente pede, sim, o protocolo vacinal é anual. Vacina. É, isso aí. vacina. Vacina o bicho. A gente sabe também que, fora do Brasil, às vezes, essa mesma vacina, ela não é feita anualmente. Mas aí o desafio não é igual ao que a gente tem aqui. É Por diferente, exemplo, né? a A gente região, não tem tudo, a né? quantidade de vírus de sinomose, por exemplo, nos Estados Unidos, do que a gente tem aqui, até por conta do clima, por conta de tudo, por conta de cuidados também, né? Então, E Guarulhos acho que tá caminhando, acho que para ser o país, Guarulhos não, só o Brasil tá caminhando para ser o país com mais animais, né, domésticos quase. então isso da vacina é muito caso a caso. Por isso que a gente bate tanto na tecla de vacinar com o veterinário, porque a gente consegue analisar ali. Isso é importante, porque a gente vê vacinação hoje sendo feita em qualquer lugar, né? Às vezes no Entendi. balcão, enfim. Aí a gente pede para que seja feita pelo veterinário, porque tem toda essa triagem que a gente precisa fazer, todo esse exame físico, se realmente o animal precisa da tal da V10 ou da tal da V8, enfim. Então não é chegar e dar uma vacina, você precisa saber se ele realmente precisa Se daquela ele está vacina. apto para receber a vacina, né? Então, tudo isso. Porque se tiver uma falha, né, de um verme, um processo alérgico, né? O início de uma doença do carrapato. Forma de tratar da doença do carrapato. Não é a mesma forma para qualquer tipo de cachorro. Por exemplo, cachorro está mais agressivo, essa doença está mais agressiva num cachorro e no outro. São formas diferentes de tratar cada um. Depende. Sempre os assim, mesmos medicamentos ou os qualquer coisa do tipo? medicamentos são os mesmos, mas a gente tem né, animal que tem plaquetas, porque ela pode desencadear um processo imunomediato. Uhum. E aí as plaquetas ficam com níveis muito baixos. Tá. Então, esses pacientes, às vezes, a gente tem que fazer transfusão de plaqueta. Ou tem que entrar com um imunossupressor. Então, vai depender do tipo de doença. Da forma que está, da forma na agressividade que já da está ali. agressividade. Né? Tem alguns que fazem uma anemia muito profunda. Então, precisa de transfusão de concentrado de hemácias. Mas o antibiótico e a aplicação né, para a babésia, elas são específicas, né? Não muda, né? A doença do carrapato gera dor no animal? Ou não? Dor articular, né, Cá? Pode ter formação de imunocomplexos
E tem alguns animais, é menos incomum, mas não é impossível, de ter dores nas articulações. Então, se o cachorro tiver com uma dorzinha, não adianta só dar Dramin, viu, gente? Às vezes é outras coisas também. Tem um povo que cuida em casa, né? A gente precisa falar, é difícil. Porque a gente mora numa cidade onde... Eu vou colocar aqui que mais de 50% da cidade não tem condição de pagar um veterinário. Sim. É uma realidade muito cruel, cara. Queria que todo mundo tivesse uma condição boa, mas é igual... Só um parênteses. Ano que vem vão, talvez, inaugurar um hospital veterinário público em Guarulhos. Pura política, porque ano que vem tem eleição, pra quem não sabe. Mas essa promessa já vem há um tempo, né? É, agora vai Não sair de vez. Agora esse negócio, pelo que eu sei, tá saindo, né? A falar nisso, agradecer ao vereador Carlos Santiago de Itaquá e agradecer também... O Carlos Santiago é um cara que cuida daqui também, que ajuda a gente nesse podcast. E o deputado Márcio Alvino e Marcos Damasio, eles estão mandando pra gente, eu tô indo lá quinta-feira agora, buscar R$100 mil pra causa animal de Guarulhos, pra gente trazer através de medicamentos. Então vai ser algo específico, medicamento pra cidade de Guarulhos, porque falta, né? O tempo todo falta essas coisas. E os protetores, tem muita gente que eu conheço, um abraço pra Regina, o pessoal todo aí, Abrigo de Nazaré. O pessoal tá com... A Regina, se não me engano... A Regina, coitada, se não me engano, a Regina tá pra vir aqui, mas ela não tem tempo, cara. Exatamente. A Regina é sozinha ali, ela faz tudo. E, assim, é o que eu falei, o protetor é por ele mesmo. Eu tava falando a com Regina, ela. principalmente, o que ela faz todo final de semana, Não, feirinha, tudo, cara. tudo direitinho, Meu Deus. enfim. E a gente sabe que eles não têm ajuda. Não tem mesmo. E Não aí tem. eu tava falando com ela, eu falei, Regina, como é que eu posso te ajudar, cara? Porque eu brigo muito pela questão do governo, sabe? Eu acho que eles tinham que estar mais incisivo em cima da causa animal para ajudar mais. Porém, ninguém olha para a causa animal especificamente. Falando agora um pouquinho, saindo só do que a gente está tratando, mas é importante porque não existe um ponto de vista somente para a causa animal. Existe o ponto de tratar uma esporotricose, no caso, mas para que seja para o humano. Então, todo o dinheiro que é usado numa zoonose é dinheiro da saúde da gente. Né? Não tem um valor que vai para a causa animal. Vamos cuidar dos animais. Não tem esse olhar ainda. É muito engatinhando ainda. Isso é muito fraco. A gente vê uma galera brigando. Abraço para o Bruno Lima, o pessoal. Mas ainda falta essa questão que eu acho muito importante. E você pega uma Regina, por exemplo, com 300 animais em Nazaré. Cara, como é que faz? Né? Como é que ela trata uma doença igual? Como é que eu vou descobrir que um tem a doença do carrapato, o outro não, né? Tudo esse ponto eu acho muito importante. A gente está até ajudando a Regina, porque a Regina é uma ONG e ela precisa receber essa verba. E a Regina faz um trabalho muito sério há muitos anos. Semana que vem vai estar a doutora Daniela, não sei se vocês conhecem aqui também. Sim. Ela vem para cá terça-feira. A gente vai estar falando com ela a respeito disso, da causa animal, sabe? Porque é tão importante quanto outras coisas, cara. A causa animal, Alex, você fala muito dos pets, mas os caras não querem cuidar nem do atendimento nosso, de ser humano. Falei, não, tem que ser cuidado dos dois. Sim. O direito é pros dois, cara. É a saúde única, né? Que Que é muito importante. E um interfere na saúde do outro, Quantas e quantas né? doenças dos animais Exatamente. pegam e passam pro ser humano? E o ser humano, E o ser humano vice-versa, também. né? Vice-versa? É verdade também. Então- Uma gripe passa pro animal? Uma gripe do ser humano, vocês sabem dizer? Não. Acho que não, né? Acho que são outros tipos de doenças. Então, tudo isso a gente está falando aqui, tentando mostrar para as pessoas que a causa animal, por mais que pareça que estão brigando por ela, estão entrando, invadindo a casa e prendendo e tal. Mas a gente vê muito isso em ano político, né? Depois o negócio esfria. E aí ninguém mais é da causa animal. Que ele diga o castramóvel de Guarulhos, que chegou 2 castramóveis antes da eleição, há 2 anos atrás, foi usado na eleição e hoje não tem mais. Aí ano que vem sai de novo. É assim que funciona. Então, tipo assim, ninguém tá nem aí pros animais. Da questão de vereadores de Guarulhos, e eu falo isso porque eu falo na cara deles, tranquilamente. Ninguém tá preocupado com isso. Ninguém quer saber disso. Quer saber quem dá voto. Os donos de pet dá voto, então eu vou abraçar um cachorrinho aqui e eu vou ganhar esse voto. Não, o Pod Pet, ele vai ser muito para brigar por isso, para que mostre as pessoas realmente quem são. Sim. Para quem tá ouvindo e vendo a gente, eu nunca vou chamar alguém aqui que tenha conversa com o animal só e não entende do que tá falando, sabe assim? Porque, por exemplo, cara, tem gente, vereador na cidade, que não sabe que é um bicho e foi eleito pela causa animal.
sabe? Então, tudo isso é muito importante. A gente vai sempre ser dessa forma muito mais séria do que se parece a causa animal, e é importante que todos saibam disso. Então, como é importante a gente saber o que lado que está tomando uma cidade que precisa disso, mas também o quão importante a galera que tem a condição de pagar um veterinário, que tem veterinários aqui na minha frente que são excelentes, cara. Sabe? São mestres. Né? Você é mestrado, né? Não é isso? São mestres, cara, na causa animal. Vou falar que é causa animal, cara. Porque são por eles, né? Que dão aula. Isso é Guarulhos, cara. Tem gente muito importante aqui. A Karina e a Tabata é exemplo disso, cara. Então, você que tá vendo o Podpet, são pessoas que estão sentadas aqui na minha frente que você pode ir atrás delas o tempo todo e você vai ter a resposta correta do que você precisa. Não são veterinários que vão estar te enganando, não são veterinários que vai estar querendo fazer média, ou que você gaste mais do que você... Ou para vender um shampoo específico, um remédio. Não. É por ser justo, sabe? Eu falo isso porque tudo vem a Sol, eu gosto muito dela. Eu falo assim, Alex, elas são maravilhosas. E esse é um ponto, sabe? Eu falando um pouco de mim, essa é a questão que eu vou sempre bater o pé aqui, cara. Ninguém vai vir aqui à toa para falar da causa animal, sabe? Então... Tipo assim, esse programa ele serve tanto pro protetor, aquela galera do baixa renda, que é importante. Por exemplo, se o bichinho estiver quieto, você já sabe que pode ser uma doença do carrapato. Né? Como é que eu vou tratar a doença do carrapato? Alex, o cachorro tá com carrapato todos os dias. Então já vai lá no tênis lá. Né? Vai lá no calçado. Vai no ventilador. Pode estar. Isso é importante, né? A gente entender. Cara, velho... Eu preciso entender isso, né? E não somente a doença do carrapato. Não, a doença do carrapato ela é importante, ela é séria e precisa ser entendida, né? Como tantas outras que vocês devem passar na mão de vocês, que é quantas e quantas doenças ou quantas e quantas formas de tratar os animais que a gente tem e que as pessoas não sabem disso. Por isso que gera tanto abandono numa cidade. Sim. Porque, tipo, o cachorro tá ruinzinho, ela não tem onde tratar. Então, ela vai e joga o cachorro na rua. Ah, o cachorro tá com carrapato, ele vai, a gente faz resgate de animais amarrados em árvore e ele tá repleto de carrapato dentro da orelha. Aproveitando, o carrapato ele vai mais na orelha, na pata, né? Sempre se acha muito nisso. Existe uma especificação para isso, não? Lugares mais quentinhos, né? Cara, no meio dos dedos, assim, você vê Isso. carrapato e na orelha. Eu já peguei cachorro que não tinha orelha, tinha carrapato, assim, né? De tanto carrapato. Então, cara, é um trabalho, cara. Fora a bicheira, essas coisas que a gente pega, que é terrivelmente, né? E é um ser, né? Ah, eu amo isso, cara. É um ser de Deus, né? Eu acho que assim, primeiro de tudo eles é um serzinho que tem muito amor incondicional, né? Então, assim, É muito transparente, né? Tudo então é não muito tem bom, como assim, não- não tem enrolação, é lambida o tempo inteiro. Não tem. Semana passada eu tava com uma convidada aqui, lá de São Caetano do Sul. Ela veio, cruzou a cidade para fazer o podcast aqui. E ela é veterinária também, e ela cuida dessa parte de terapia dos animais. Tudo aquilo que eles têm causado na vida da galera. E ela tava contando coisas assim que eu nem imaginava. Tipo, Alex, ela falou assim, Alex, eu fui cuidar de um cliente e o gato, ele coçava muito a cabeça, arrancar o pelo aqui, ó. Coçava. E a gente não descobria o que era aquilo. Aí o cliente veio atrás, ó. Aí ela falou assim, olha, tenta passar esse medicamento, colocar um negocinho e tal. Ele falou, já tentei de tudo. Não consigo. Aí ela falou, então vou até a casa do senhor para tentar entender melhor. Chegou lá, ela olhou a cabeça do cara. E o cara tem um negócio aqui na cabeça, que ele arranca o cabelo com o mania. moço também. Com mania. E o animal fazia a mesma coisa que ele. Aí descobriu, falou, o culpado não é o gato. O culpado é você. Verdade, Sim. gente. É incrível, cara. Eu tenho... Esse programa tem me feito descobrir muita coisa, assim, cara, que a gente não Deve ter sido imagina. muito legal, né? Ela que fica nessa parte de... Tem um nome, esqueci, não sei o que, terapia. É medicina integrativa, né? Caminham os dois juntos, né? Não, E e ela- é legal ela ser veterinária para fazer isso, porque É. dá para Ela conciliar estava as contando duas que coisas. ela passou uma época da vida, ela fez a faculdade veterinária, meio que não caminhou tão bem da forma que ela imaginava, ela foi cuidar de gente, uma galera que cuidava de psicologia e tal, e depois ela saiu de lá, voltou a cuidar dos animais, hoje ela faz tudo isso. E ela uniu os dois, aquele galera que tem um problema,
que é muito psicológico hoje, né? E o animal que ajuda no problema psicológico, cara. Então a gente não tá falando, tipo assim, do bicho. É um amor aqui incrível, cara. E eu sou apaixonado por isso, não é à toa, sabe? Eu falo pra todo mundo que essa é a minha vida, assim. Eu até tenho tatuado. E o quantos animais hoje faz a diferença na vida de uma família? E Muita. com a pandemia, né? Com a pandemia isso Foi ficou isso mais mesmo. intenso. Muitas pessoas perderam algum ente querido, enfim, e o pet faz aquela substituição mesmo daquele carinho, Ela daquele falou- amor dentro de casa. Ela falou assim, Alex, na pandemia, muita gente abandonou, porque com medo de ficar desempregado, essas coisas. Cresceu, abandonou. Mas ao mesmo tempo cresceu a quantidade de animais dentro de casa. Muito. Porque a galera precisava de alguma coisa, cara. Tava Às vezes estava enlouquecendo. sozinho, né? Então, companheiro, né? É maravilhoso, cara. Pra ter o cuidado. Eu falo pra todo mundo, tem gente que fala não gosta de gato. Você deve ser fã de gato, né? Ai, Todos eu nós sou, somos, né? Mas eu falo, tenha um gato. Exatamente. É até ter um gato. apaixonante, né? É até ter um gato. Até ter um gato. Exatamente isso. Ah, mas Alex, o gato não tá nem aí. Não. É essa a parte que é legal dele. Que ele não tá nem aí pra você, mas ele tá lá. Mas tem gato que é muito carinhoso Mas eu também. brinco que a minha gata, ela tá com 16 anos, né? E eu te falo que, assim, ela tem loucura por mim. Eu chego, vem ela e a cachorra pra mim, Olha mesmo isso, que que ela tenha, que gostoso. tá bem velhinha, Do jeitinho né? dela, né? Que é a história da Pink. Eu trabalhei, aí quando eu me formei, eu fiquei com a Iara, né? Que a Iara é uma veterinária lá de São João. E aí eu fazia plantões com ela, né? No final de semana a gente dividia os plantões, gente, isso faz muito tempo. E aí, um dia, a moça do banho e tosa falou, doutora, era um sábado, doutora, tem uma gatinha aqui na rua, no meio-fio. E aí, a gente fala, né? Isso eu tô falando de coisa de 2007, né? Tempão. E aí, ela estava tetraplégica, a gente não sabe o que foi o que aconteceu com ela, né? Se alguém passou ou se ela caiu. Na época, eu trabalhava num hospital, onde eu conhecia a Tabata, no interior. E aí, eu levava ela, assim, numa caixinha, com uma almofada, trocava de decúbito, fazia massagem na bexiga. Um amor todo. E ali, só que eu trabalhava meio período no hospital, meio período na patoclínica, então na pato eu não podia levar, era laboratório. Aí meu pai um dia me ligou, depois de uns 3, 4 dias. Nossa, filha, ela deu um passo, né? Que foi que a gente não imaginava, né? Que ela fosse voltar a andar. Ela marcha, né? A gente brinca que ela marcha. A Pink tá aí, ó, com a gente, 16 quanto aninhos. tempo depois, cara. É um amor. É um amor. Sorte dela ter te achado também, né? Senão eu tava lascado. E é meu amor também, né? Ela tem amor, mas é meu xodó, É assim, muito né? bom, né? É muito bom. Se a gente for parar, né? Pra gente contar, contar né? todas as histórias, assim... Tem história legal que vocês gostam de contar? Vocês contam pra todo mundo. Fala, gente, um dia aconteceu isso aqui comigo com o animal e tal. Existe? Putz, deixa eu ver, você lembra de Olha, alguma? me marcou uma vez, eu nunca... Uma coisa que eu tenha nem marcado sei, vocês. Essa cliente, mas foi tão assim, eu tratava de um cachorro, como que ele chamava? Era um vira-latinha preto. E ele muito mal, todo dia a gente pegava, todo dia a gente voltava com ele para casa, vinha e voltava e tal, uma insuficiência renal importante. E aí ele veio para a clínica, passou com a outra veterinária que estava lá de plantão, mal. Aí ela falou, olha, Tabata, ele não tá bem, acho que era Paco, se eu não me engano. Ele não tá bem, enfim. E aí eu cheguei na clínica para ver ele, mas foi eu chegar na clínica, chegar perto da mesa, ele descansou, assim. Ela falou, nunca vi igual, parece que ele esperou você chegar para descansar. É uma coisa que me marcou, porque eu lembro que eu não conseguia ligar para a tutora para falar que ele tinha morrido. Porque eu só chorava e aí elas falavam de mim, você não pode ligar para a tutora assim, porque você tá pior que ela, né? Se controla, depois você liga. E foi uma coisa muito louca, porque eu cheguei, ele colocou a cabecinha no meu braço assim e foi. E aí é uma coisa que me marcou muito, assim, que você vê a ligação, né? Tava com a outra veterinária lá o tempo inteiro, segurou, eu cheguei e não fiquei 2 minutos com ele, assim, ele descansou. Então tem algumas coisas que marcam a gente. Eu falo que a gente tem a melhor profissão do mundo. Não tem melhor profissão que a nossa. Acho que a parte ruim é o óbito, né, do animal. Sim. O óbito, uma possível eutanásia que a gente tenha que fazer, eu acho que também é uma coisa muito pesada. É muito triste pra família, né? Muito É um pesado. E clima pra muito gente pesado. Assim. É muito pesado. Passa o tempo meio que se acostuma a isso? Nunca. Ou não? Não, com a eutanásia eu acho que nunca. Nunca.
não tem como se acostumar, não. É uma profissão muito bonita, mas a gente sofre um pouco, porque tem pessoas que respeitam muito, né? E Isso é importante. entende que nós somos seres humanos e que o nosso trabalho ali é cuidar, né? A gente acaba sendo um médico, né? É de bicho, mas é um médico. A gente estuda muito e não uma só espécie, várias espécies, né? Isso é muito importante, porque o que serve para o cachorro não serve para o gato, que não serve para o pássaro, que não serve... Então, assim, a gente estuda a medicina, Especialização, mas são né? várias medicinas que a gente Pra onde estuda, caminha né? tudo isso? E isso que a Ká tá falando é bem verdadeiro, assim. Tem gente que valoriza demais, igual a Sol, que sabe do nosso valor, mas é uma profissão ainda muito desvalorizada se a gente for olhar por outro lado. Porque a gente ouve muito assim, mas você não ama? Por que você não vai fazer pra gente? Só que a gente também, né, tem a nossa vida, né? Todo mundo tem, É né? um trabalho, cara. Então, isso é bem difícil, né? E é uma cultura que é trazida, né? E aí eu Mas vocês falo... têm que fazer por amor. A gente faz, a gente tem a nossa parte social que a gente faz e não divulga pra ninguém. A gente sabe, a gente atende cachorros de rua, não cobra consulta, não cobra medicação se tiver, enfim. Mas a gente não precisa ficar divulgando isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente é muito desvalorizado nesse sentido. Eu não tenho Eu dúvida. já atendi um cliente com uma arma em cima da mesa. Ou você salva, ou você salva. Policial que achava que tava, entendeu? Até você situar e colocar ele no lugar Sim, e babá. realmente, olha, o que ele tem é isso, isso, isso. Até eu entendo o desespero da pessoa, mas as pessoas passam dos limites, assim. Então, esse cara, por exemplo, foi uma coisa... Eu não esqueço até hoje, eu tremia por inteira, assim, né? Foi logo no início, eu tremia o tempo inteiro. E eu falei pra ele, não, vamos se acalmar? Ó, tem isso, isso e isso. E era... Eu lembro vagamente, assim, do caso, mas era uma coisa até de culpa do dono. Era uma coisa meio que de maus tratos, que tinha negligenciado, enfim, sabe? Aí quer que resolva a coisa ali. Então, eu acho que a gente é muito valorizado, sim. Eu falo, eu tenho clientes que eu amo, que eu carrego pra vida, que são amigos, tipo a Sol, enfim... Mas que eu faço uma cirurgia e me liga, como você tá? Tá tudo bem e tal. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente também é muito desvalorizado. Eu concordo com você. É no sentido deles acharem que... Não são todos, tá? Não estou Não, generalizando. Não, claro Mas que de não. acharem que a gente tem É obrigação de cuidar daquilo, de mesmo cuidar. sem que você E a mesmo sem gente pagar. tem um monte de outras obrigações, né? Como um lógico. ser humano normal que lógico. trabalharia numa empresa, por exemplo, lógico. né? Então, isso é bem difícil na nossa profissão, né? É uma profissão, assim, que é amor. Se a gente for pensar, tem o seu lado de tristeza, mas quando a gente está ali com eles, né? Com os animais, a gente sente, né? Que é um ser, né? E é um ser muito especial, né? Ele, Eu né? tenho, Então, eu tenho muitos amigos veterinários. Tem até não sei se vocês conhecem a Anabela, ela tá pra vir aqui. Sim. Anabela poxa, Eu vou lá. quantos anos? Faz um Amanhã trabalho na clínica, lindo né? também, É. com essa Na questão quarta de... dela. Manda um beijo pra ela, fala Manda, que eu na tô pra quarta-feira. marcar com ela, que tem a agenda já fechada, e depois eu vou marcar com ela direitinho. E ela tá vendo se consegue vir na segunda, igual vocês, na terça, ao vivo, vem. A gente tá vendo isso, muita castração eu fiz com ela, né? Muita. A Anabela faz um Ela trabalho lhe dá social muito proteção, muito legal, muita exatamente, gente, muita gente. Eu vou lá na Social Vet, a sócia dela que é a Ana Carolina, ela foi minha aluna. Tinha o Dr. Ricardo que tava lá também com ela, não sei onde tá o Dr. Ricardo. Antes ele era na Cônica, depois foi pra lá. Não sei Não sei pra mais onde foi. agora. Mas essa galera, eu falo, eu lido com muito protetor animal. Muito. Mas a gente tem muito veterinário do bem aqui em Guarulhos. Muito. Muito Tem. veterinário do tem, bem. cara, Muito, tem. muito mesmo. Tem A própria muito. Dani, que você falou, né? Que é A uma Dani faz coisa um trabalho há muitos que anos se também. candidatou, né? A gente fez uma força, mas infelizmente não entrou. Mas até a própria Dani, que faz um trabalho também super legal. Eu acho que a gente tem muitos veterinários legais 14 aqui. anos ajudando os bichos aí na rua. Tem vários muito antigos, né? Muitos anos que já fizeram muito, né? Tá. Eu só tocar nesse assunto porque, como eu lido com muito protetor, o protetor, muitos deles, não a grande maioria, acha que o veterinário tem que fazer as coisas de graça mesmo. E não é. Na verdade, eles têm um amor. Toda profissão que você trabalha, normalmente, naturalmente, você faz porque você gosta. Senão você perde as contas e sai fora, velho. Senão você vai dar dando trabalho pro seu patrão. Mas quando fazem veterinária, é porque realmente ama. Só que o veterinário não trabalha de graça, gente. Ele é um médico. É igual a gente. Se eu não tiver um plano de saúde, vou cobrar o médico ali, não posso.
É a mesma coisa. E, mas ela não atendeu o meu cachorro de graça. Ele não tem que atender seu cachorro de graça. Ele tem o valor dele, todo esse tempo estudado. Quanto tempo de faculdade, curso, cara? Mas, Alex, isso é tão engraçado, porque às vezes a gente vê esse desrespeito, essa desvalorização de quem tem uma qualidade de vida melhor. Tem essa também, A pessoa vai com um iPhone na consulta e ela não quer pagar a consulta, entendeu? Então, assim, isso a gente vê muito. Então, não é... Eu acho que os protetores... Existem muitos protetores do bem, assim, aqui. São poucos esses que querem que a gente atenda de graça. Eles entendem muito bem isso. Mas a gente vê essa desvalorização, às vezes, até de alguém que é bem remunerado, que tem uma condição, que tem um esclarecimento, sabe? E isso é demais. Porque aí você fala, peraí, mas não é tão pouco, assim, para ele, sabe? Não seria gastaria com outra coisa. Mas o veterinário vem com essa coisa há anos de carregar que a gente precisa ser por amor. É isso aí. Gente, tá acabando. Passou rápido, né? Né? Você Você tava viu? com medo, né? Eu tava morrendo de Acabou medo, nervoso né? já? Tá Acabou, tranquilo, né? agora... Passou, né? Dar aula é mais fácil? Ai, todo começo de aula eu falo que eu fico... Fica nervosa. Fico. Depois vai normal. Aí depois vai indo, assim, Mas é bom falar daquilo que a gente faz. É tão fácil, né? Vai ser mais fácil. tranquilo, É que a gente nunca sabe para onde vai a conversa, mas querem deixar algum recado, alguma coisa, clientes? Depois a gente vai... Viu, Abner? Já já tá passando os endereços aí tudo certinho, né? Pelo menos o contato delas. Olha lá, Carina _ Delia. É isso? Isso, Carina _ Vou seguir lá Delia. depois. E tem o da Tabata. Cadê? Tá aí, Abner? A Tabata Lopes da Silva. Tabata Vete e Xodói Bichos. Isso. Xodói Bichos. Show de bola. É isso aí, gente. Quer deixar alguma coisa? Não, eu queria agradecer a Agradeço. oportunidade. Obrigada. Aos foi- alunos. Pessoal. Amanhã eu já falo para eles. Amanhã. Né? Vai passar. Eu É bom que fica gravado. Dá pra Dá ver pra sempre. ver, né? Alguém perguntar sobre os carrapatos, fala, assiste aqui. Ó. É mesmo, eu já mando o link. Quer deixar mais alguma coisa? Não, Tranquilo? Obrigada. É isso aí, eu agradeço. Obrigada, Tabata. imagina, só agradecer. É isso aí. Vocês vão ser sempre bem-vindos. Lembrando que elas vieram hoje aqui, mas a gente vai marcar um ao vivo depois. Vamos ver se elas têm cliente pra caramba, os amigos, porque vai estar todo mundo na live fazendo as perguntas. Vai ser bem legal. Só que a gente vai marcar lá pra julho, né? Que é as férias. Isso, que as minhas melhor. férias, né? Pode ser? Pode. Sua também, né? De pegar Pelo menos das crianças, né? As férias das crianças. É isso aí. A gente vai marcar um ao vivaço aqui pra galera saber um pouco mais de vocês. A gente vai tentar pensar em outros temas, outras formas de tratar a causa animal aqui, beleza? Muito obrigado, viu? Obrigada, Eu agradeço vocês, viu? Obrigada. Tamo junto. É isso aí, Abner. Tamo junto, viu, mano? Te amo, mano. Por mais que você seja sem vergonha comigo, mas eu gosto de você. Tamo junto, mano. É isso aí. Nova TV Alto Tietê Podpet toda terça-feira, às 19h30. Estaremos aqui falando dos bichos. Chama. O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores.